Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Como se todas as portas estivessem trancadas e não houvesse para onde correr. Talvez seja uma crise financeira que parece não ter fim. Ou quem sabe, um peso emocional que você carrega há anos sem saber como aliviar. Na história da humanidade, esses sentimentos de opressão não são novos. Em tempos passados, eles se manifestavam de formas mais tangíveis, como guerras, escravidão ou fome. Mas hoje, enfrentamos batalhas igualmente intensas, batalhas da mente, do coração e do espírito. Essas batalhas, embora invisíveis, podem ser tão devastadoras quanto os conflitos mais brutais da história. E é aqui que começa a nossa jornada. Um capítulo extraordinário da história de Israel. O povo de Deus, que enfrentou um período de escuridão e opressão tão profundo que parecia não haver esperança. Eles estavam perdidos, distantes de Deus, vivendo sob o jugo cruel de um inimigo implacável. Mas, como veremos, não importa quão sombria seja a noite, a luz de Deus sempre pode brilhar. No livro de Juízes, encontramos a história de Otniel, um homem aparentemente comum, mas que foi levantado por Deus para realizar algo extraordinário. Ele era a resposta às lágrimas de um povo que clamava por libertação. Assim como nós, Otniel enfrentou desafios que pareciam muito além de suas capacidades. Mas com Deus ao seu lado, ele foi capaz de superar o impossível. Essa narrativa não é apenas uma história para ser contada. Ela é um espelho para nossas vidas hoje. Porque assim como o povo de Israel enfrentou opressão, todos nós enfrentamos nossas próprias lutas. E assim como Deus levantou Otniel para ser um libertador, Ele também pode levantar você. Então, fique comigo enquanto desvendamos juntos esta história repleta de lições espirituais, coragem e a graça infinita de Deus. Mas antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta. Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Quero te convidar a comentar aqui abaixo, compartilhar sua história, porque talvez, assim como o povo de Israel, o primeiro passo para vencer essa luta seja reconhecê-la. E claro, se essa história já está mexendo com você, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda a continuar trazendo mensagens que inspiram e fortalecem a fé. Vamos juntos nessa jornada. Israel já havia experimentado grandes vitórias e momentos de comunhão com Deus. Porém, como tantas vezes ocorre, a prosperidade trouxe consigo um desafio espiritual. O povo começou a se afastar de Deus, trocando a devoção ao Senhor pela adoração a deuses estranhos, como Baal e Aserá. Aquilo que deveria ser uma aliança firme com o Criador se tornou um ciclo de idolatria e pecado. A Bíblia nos mostra que esse afastamento não foi sem consequências. Deus, em sua soberania, permitiu que um inimigo poderoso se levantasse contra Israel. O nome dele era Cusã-Risataim, um rei da Mesopotâmia. Não apenas um líder político, mas também um símbolo da opressão e do sofrimento que o pecado pode trazer. Por 8 anos, Israel esteve sob o jugo desse rei. Imagine o peso desse tempo. Anos de sofrimento, de privação, de constante lembrança de como era estar em comunhão com Deus e de como tudo havia mudado. Os homens, mulheres e crianças de Israel viviam sob constante pressão, incapazes de resistir àquele que parecia ser um inimigo invencível. Essa história antiga ecoa até os dias de hoje. Quantas vezes nos encontramos presos em situações que parecem não ter fim? Pode ser um hábito destrutivo, uma decisão errada ou mesmo um momento de fragilidade que nos levou a distanciar-nos de Deus. Assim como Israel enfrentou o domínio de Cusã-Risataim, nós também enfrentamos situações que refletem a dor do afastamento espiritual. Mas há uma verdade poderosa nessa história. Deus nunca abandona o seu povo.
Mesmo em meio à opressão, mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está lá, aguardando o clamor de seus filhos. É importante refletir. Quantas vezes preferimos tentar lutar sozinhos antes de buscar a ajuda de Deus? Nesse capítulo, a lição espiritual principal é clara. Afastar-se de Deus sempre traz consequências. Mas o amor de Deus é maior que nossos erros. Ele está pronto para nos resgatar, assim como o fez por Israel. Depois de 8 longos anos de sofrimento e opressão, o povo de Israel finalmente se voltou ao Senhor. Em um ato de desespero, eles clamaram a Deus, reconhecendo seus erros e pedindo por libertação. É nesse momento de profunda angústia que vemos a fidelidade de Deus em ação. Apesar dos erros do povo, Deus ouve o clamor de seus filhos e decide intervir. A resposta divina veio na forma de um homem chamado Otniel. À primeira vista, Otniel não parecia extraordinário. Ele era da tribo de Judá, casado com Axa, filha de Caleb, um dos grandes heróis da história de Israel. Mas, como veremos, o que tornou Otniel especial não foram suas conexões familiares ou sua experiência como guerreiro, mas o fato de que Deus o escolheu. Quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, Otniel foi transformado. Ele não era mais apenas um homem comum. Ele se tornou um instrumento de Deus para trazer liberdade ao povo de Israel. A vitória do escolhido, após horas de batalha, o sol começava a se pôr sobre o campo de guerra. O exército de Otniel, inflamado pela coragem e pela promessa de liberdade, avançava contra os opressores mesopotâmios. O chão estava coberto pelos vestígios da batalha. Lanças quebradas, espadas sujas de sangue e os gemidos dos derrotados ecoando pelo vale. Com um golpe final, Otniel ergueu sua espada e desferiu o ataque que derrubou o comandante inimigo. Ao verem seu líder tombar, os mesopotâmios perderam o ânimo e fugiram, deixando para trás suas armas e provisões. A vitória pertencia a Israel. O povo, antes subjugado, agora erguia suas vozes em louvor. Com lágrimas nos olhos, ergueram Otniel sobre os ombros, proclamando-o o juiz escolhido por Deus. Naquela noite, ao redor das fogueiras, os anciãos relembraram a história de sua libertação, enquanto os jovens olhavam para Otniel com respeito e esperança. A paz voltou a reinar em Israel, e sob o governo justo de Otniel, o povo viveu 40 anos sem a sombra da opressão. A batalha estava vencida, mas sua história seria contada por gerações, lembrando a todos que quando Deus está ao lado de seu povo, nenhum inimigo pode prevalecer. Esse momento é um lembrete poderoso de que não é sobre nossas habilidades naturais ou nossa força, mas sobre o que Deus pode fazer através de nós. Otniel não se tornou um libertador por mérito próprio, mas porque Deus o capacitou. Essa transformação é algo que também pode acontecer em nossas vidas. Muitas vezes sentimos que não somos suficientes, que não temos o que é necessário para enfrentar os desafios à nossa frente. Mas a história de Otniel nos ensina que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O chamado de Otniel também foi um ato de obediência. Ao ouvir o chamado de Deus, ele não hesitou. Ele não questionou sua capacidade ou tentou evitar a responsabilidade. Em vez disso, ele respondeu com fé, acreditando que Deus estaria com ele. Essa fé foi fundamental para sua missão e é uma lição que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Quando Deus nos chama, nossa resposta deve ser de obediência e confiança, sabendo que Ele nos equipará para a tarefa.